Graça e paz, queridos. Que bom poder finalizar, como já foi dito aqui, mais uma vez, esse dia que o Senhor preparou para ser adorado, cultuado e estarmos juntos aqui, como o povo de Deus, diante dEle, diante da Sua palavra, para podermos ouvir Sua voz e ouvir a condução para a nossa vida, para o nosso coração. Peço então que você abra a palavra do Senhor mais uma vez no Salmo 119. Estamos agora caminhando para o final desse salmo. Ainda temos alguns domingos pela frente, mas à medida que vamos meditando em 2 momentos no domingo, vamos também encurtando então o tempo que vamos passar com esse salmo, e eu espero em Deus que tenhamos saudade da meditação da sua palavra nesse salmo e que esse salmo acompanhe ainda mais a nossa vida. Tantas riquezas que o Senhor tem trazido, tantas palavras ao nosso coração. Salmo 119, versículo 145. Agora nós vamos até o versículo 152. Diz assim a palavra de Deus: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor. Os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Mais uma vez coloque seu coração diante do Senhor. Peça que o Senhor trate com o seu coração, fale com a sua alma. Pai amado, em nome de Jesus, nos chegamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua palavra. E agora, Senhor, queremos clamar que o Teu Espírito, por Tua graça e misericórdia, nos ilumine, nos dê entendimento da Tua palavra, nos ajude a expô-la com fidelidade e assim possamos dizer amém à palavra do Senhor e nos submetermos a ela em nossa vida, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar a sua atenção, querido, desde já para os 2 primeiros versículos, os 145 e o 146. Eles são 2 versículos que se complementam. O salmista, na sua forma poética, usa aqui o 2º versículo para enfatizar, repetir aquilo que já tem sido trazido, aquilo que já foi trazido no versículo 145. Então, eu quero que você perceba que quando ele diz, observa os teus decretos, e no versículo 146, guardarei os teus testemunhos, nós precisamos compreender que algumas interpretações quanto ao tempo em que o verbo está sendo usado, precisam ser considerados aí, e alguns optam por um tempo passado. Então, se ele está lembrando, se ele está tratando sobre algo que foi guardado e observado, porque os 2 verbos, tanto no versículo 145 quanto 146, estão nesse mesmo tempo. Se ele trata sobre clamar e invocar o Senhor, e ele afirma que
faz isso porque guarda o decreto de Deus, ou tem guardado o decreto de Deus, o versículo 146 precisaria também estar no mesmo tempo, ou o 145 muda para o futuro, ou o 146 muda para o passado, o que inclusive na nossa tradução também fica um pouco duvidoso quanto se ele estaria falando quanto ao passado ou ao presente. Mas a ideia seria, tenham observado num tempo passado, então, e desde este momento do passado, essa ação tem continuado em sua vida. Eu quero imaginar, pensar aqui com você que se ele está lembrando, se ele está tratando quanto ao passado, a lembrança e a ênfase do salmista é quanto à aliança de Deus, quanto àquilo que o Senhor já tem estabelecido com o seu povo, na relação que ele pactuou com o seu povo, e por isso eu observo os teus decretos, eu guardo ou guardei os teus testemunhos. Essa seria uma referência à aliança que o Senhor já estabeleceu com o seu povo. Se o salmista estiver tratando quanto ao tempo futuro, a ideia então seria a intenção do salmista que está sendo revelada. Deus, me salva, Senhor, eu clamo a Ti, porque a minha intenção, o meu objetivo de vida, tudo o que há em mim visa glorificar o Teu nome. E por esse motivo de que eu quero glorificar o Teu nome, eu clamo ao Senhor, me guarda, me salva, me livra, eu clamo a Ti por Tua salvação, porque tudo o que há em mim quer glorificar ao Teu santo nome. Essas são algumas possibilidades de interpretação desse salmo. Eu quero, tendo em vista esse leque que eu estou abrindo aqui, eu quero primeiro pensar com você que algo que o salmista faz aqui e que sem nenhum questionamento, é que ele deixa claro a intensidade do seu pedido, ele deixa claro que ele invoca. A ideia da palavra hebraica, quando ele diz de todo o coração eu te invoco, é essa intensidade, é essa inteireza do seu ser, invocando, clamando a Deus, invocando e clamando, porque 45 invoco, no 46 ele diz eu clamo, no 45 ele diz ouve-me, e no 46 ele diz salva-me. E então no 145, observa os teus decretos, no 146 ele diz, guardarei os teus testemunhos. Então observe que há uma intenção em mostrar aqui como todo o ser dele clama, pede com força, e a ideia de invocar é essa intensidade, é esse pedir com força, e algumas vezes ele é colocado como um grito, a alma a gritar, bradando de todo o seu ser, esse clamor, essa busca, esse desejo para que Deus possa o socorrer, para que o Senhor possa o salvar. Entendo essas duas possibilidades do verbo estar no passado ou no futuro, e acredito que as duas sejam extremamente pertinentes para a nossa vida, caso o salmista esteja lembrando das alianças. Deus, salva-me por causa da tua aliança, das tuas promessas, do pacto que o Senhor já estabeleceu, ou Deus, salva-me porque tudo que há em mim visa glorificar o teu santo nome, a minha intenção é glorificar o Senhor, com tudo que o Senhor fizer em minha vida, eu glorificarei ao Senhor. Por isso, essa certeza é que leva o salmista a dizer, eu clamo a Ti, eu busco ao Senhor com toda a força que há no meu ser. 147, então, ele fala sobre esse antecipar-se ao alvorecer do dia. Clamo na Tua palavra e espero confiante. Veja, há aqui um clamor que ele já iniciou nos versículos anteriores, 46, 45, 46. No 147, então, ele entra num detalhe mais específico que
por causa desse clamor, por causa dessa intensidade com que o meu coração tem se curvado e buscado ao Senhor, eu tenho me levantado ainda de madrugada, eu tenho me levantado antes do sol nascer, eu tenho sido retirado de minha cama, de tanto que eu espero pelo teu socorro, pela tua ação, pelo agir do Senhor, quanto a tudo isso que eu tenho clamado a ti. E então, não em oposição, mas como fruto desse clamor confiante, ele diz, é na tua palavra que eu espero confiante. Há uma pressa ansiosa que ele relata aqui, mas o verbo sobre clamar, mais uma vez, é colocado aqui, trazendo e referindo-se exatamente não a uma altura, talvez, da sua voz, não que ele tenha gritado, mas a essa veemência, a esse fervor com que a alma dele tem se empenhado, tem desejado, ansiado pelo socorro de Deus, pela provisão de Deus, pelo agir de Deus na vida e quanto àquilo que ele pede. Mas observe, a ênfase não está quanto ao pedido. O salmista não traz aqui pelo que ele tem clamado, a respeito do que ele tem tratado com o Senhor, mas ele está tratando sobre a intensidade, o fervor com que a sua alma tem se derramado diante do Senhor. Versículo 148, então o salmista diz, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Observe, versículo anterior, ele falou quanto a levantar-se cedo. Eu me levanto cedo e vou orar, e vou clamar, eu busco ao Senhor. Mas agora ele diz, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite na tua palavra. Agora no anoitecer, quando ele acorda cedo, porque ele tem buscado ao Senhor, ele tem meditado então durante o dia, naquilo que é a confiança dele. Ele diz, eu aguardo, eu confio, eu espero confiante na tua palavra, e nesta palavra que ele confia, então é a mesma palavra que ele medita ao anoitecer. É no momento em que o dia diminui a sua velocidade, no momento em que os afazeres começam a diminuir, e a gente começa a ver que as coisas estão se acalmando e se aquietando. O salmista diz, o meu coração passa a meditar na tua palavra. O salmo primeiro que nós iniciamos aqui, essa série de mensagens no Salmo 119, que é o salmo que ele faz esse paralelo quanto à lei do Senhor. Ele diz que a bem-aventurança, que o bem-aventurado é exatamente aquele que medita na sua lei dia e noite. Agora ele tem dito, de dia eu me levanto e busco ao Senhor e espero confiante na tua palavra. De noite eu medito nela. Eu medito no que o Senhor tem me ensinado. Eu medito naquilo que o Senhor tem feito. A diligência que ele está relatando aqui, dessa forma poética, é o meu dia, do amanhecer ao anoitecer, do levantar-se ao me deitar. O meu dia tem sido constantemente iniciado pela tua palavra e concluo o meu dia ainda na tua palavra. Percorro todo o meu dia confiando na tua palavra, esperando na tua palavra. Observe, a palavra do Senhor, não apenas compondo todo o seu dia, como sendo ela que conduz todo o dia do salmista. Eu quero lembrar a você que essa afirmação, essa oração que o salmista faz, é o exato momento posterior a tudo aquilo que ele já fez e falou, exaltando, magnificando a palavra de Deus, a lei do Senhor.
Então veja, ele exaltou a lei do Senhor até aqui. E agora ele tem falado e mostrado como que essa maravilha da lei do Senhor, que ele diz que se delicia nela, que anseia por ela, que busca por ela, que se satisfaz nela, que a alma dele se deleita nesta palavra, agora ele diz, essa palavra é que conduz o meu dia, é ela que me acorda e que me levanta da cama, e é ela que me põe para dormir. Ah, querido, quando a palavra de Deus é que nos põe para dormir, a gente pode deitar no travesseiro e repousar seguro, descansar em paz. Mas quando outras palavras é que nos levam para a cama, o nosso sono é retirado, o nosso sono vai embora. Que essa palavra seja o que queima, conduz e preenche todo o nosso dia, para que possamos de fato repousar seguro no Senhor. Versículo 149. O salmista então diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. A mesma palavra para bondade aqui é misericórdia. E então diz: vivifica-me segundo os teus juízos. Veja, agora ele faz a relação quanto à bondade de Deus e aquilo que já vimos aqui nos versículos anteriores. Quando ele fala sobre esses juízos do Senhor, é o modo de conduta que o Senhor tem com o seu povo, o modo que o Senhor tem de proceder com aqueles que ele tem uma aliança. É desse jeito que ele estabeleceu. Ele firmou uma aliança e é fiel. Ele não erra, ele não falha, ele não entra na relação para ser infiel a ela. Mas sendo ele fiel, e o salmista tendo essa confiança, então ele clama ao Senhor, primeiro pela sua misericórdia, essa bondade, como a bondade de Deus como a única base que eu e você podemos sustentar para que tenhamos esperança. Temos que nos levantar, temos que clamar ao Senhor, temos que clamar com toda a força do nosso ser, e a base que nos sustenta para nos manter em tudo isso é exatamente a convicção e a certeza: Deus é bom, infinitamente bom, todos os seus atos são bondade. Deus é a bondade que flui eternamente para as nossas vidas. Tudo que vem de Deus é bom, todas as ações dele para a nossa vida, para a sua vida, é bondade constantemente. E eu e você precisamos nos firmar e nos apoiar nessa certeza e nessa convicção. A bondade como essa base para que eu e você possamos confiar nele, mas também a certeza de que a vivificação, o renovo, o restaurar das nossas forças é exatamente o modo que Deus procede com o seu povo segundo a sua própria aliança. Eu e você podemos confiar, querido, porque Deus firmou uma aliança com o seu povo e em toda a história ele não vacilou, ele não errou, ele não frustrou o seu povo. Deus não faz promessas para que o seu povo se engane, para que o seu povo fique frustrado. Deus não é um Deus de prometer a ação dele, na aliança que ele tem em Cristo Jesus com cada um de nós, para que então ele haja de forma contrária àquilo. Mas observe, não espere de Deus uma ação contrária àquela que ele disse que faria. Espere dele exatamente as ações que ele sempre prometeu ao seu povo. Esse é o modo de conduta que ele diz para o seu povo que fará. A bondade do Senhor
para aqueles que são pecadores, para aqueles que confessam seu pecado, para aqueles que cometem erros, mas reconhecem os erros que cometeram, aqueles que se enganam tantas vezes, mas reconhecem que foram enganados, aqueles que tropeçam e reconhecem que tropeçaram, quando buscam ao Senhor, firmados e fiados na sua misericórdia, certos de que o Senhor é bom, certos de que o Senhor perdoa. O modo de proceder de Deus é: eu te vivificarei, eu vou restaurar. Deus promete isso ao seu povo. Isso não é uma promessa individual, isso não é uma promessa para você, como se você fosse especial para Deus. Essa é a promessa da aliança que Deus tem com o seu povo. No versículo 150, então, a palavra de Deus diz assim, observe o 150 e o 151. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade ou malícia, e talvez a sua versão possa ter malícia. Eles se afastam da tua lei. No versículo 151, então ele diz: tu estás perto, Senhor. Todos os teus mandamentos são verdade. Aqui, o 150 e o 151 são a oposição um ao outro. Aqueles que se afastam da tua lei, de forma maliciosa, de forma maldosa, aproximam-se de mim. Mas o Senhor está sempre perto. Observe a confiança do salmista. Ainda que os maldosos e maliciosos, aqueles que andam com falsidade, aqueles que levantam outros conceitos para se opor à palavra de Deus, eles se aproximam de mim, eles tentam contra mim, eles agem com malícia e se afastam da tua lei, mas o Senhor está sempre perto, e os teus mandamentos são verdade. Talvez dentro do contexto possamos compreender de forma melhor aqui mandamentos, e em outros versículos ele é traduzido também como promessa, porque já falamos sobre isso aqui. Mandamento, juízo, promessa de Deus, preceitos do Senhor, são palavras que se intercambiam aqui, e elas têm o mesmo significado em muitos contextos. Observe que aqui agora Deus que está sempre perto, tem as suas promessas, os seus mandamentos sempre verdadeiras ou verdadeiros. São sempre verdade. Aquilo que Deus diz é verdade. Deus não falha, Deus não mente, Deus não vai te frustrar, ainda que se aproximem de ti para, com maldade, com malícia, tentar te cercar. Se a nossa confiança, a sua confiança estiver em Deus, na confiança de que Ele está perto, sim, eu e você poderemos experimentar a beleza da segurança que só aquele que teme ao Senhor pode ter na vida. Caminhar seguro, caminhar firme, sabendo que todos os mandamentos do Senhor são a pura verdade. Volte ao versículo que concluímos ainda hoje pela manhã, versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Essa é a convicção que o salmista afirma, que expressa na sua oração. Agora então ele diz: sim, Senhor, os teus mandamentos são verdade. Se Ele nos dá essa inteligência dos seus mandamentos, de fato teremos essa vida verdadeira que só podemos ter na palavra do Senhor. Os que não temem ao Senhor se aproximam e o que o salmista diz eles almejam destruição, mas ele tem a certeza de que o Senhor está perto, de que o Senhor é fiel, de que as promessas dele são verdadeiras, que por meio dessas promessas
ele assegura ao seu povo esse bem-estar, essa segurança, esse cuidado. Deus afirma em sua palavra o tempo todo que ele sempre, o seu povo, sempre será o objeto do seu cuidado. Deus escolhe o seu povo na terra e afirma sempre, sempre: vocês serão um povo que eu mesmo cuidarei de vocês. Essa é a profunda segurança que o salmista tem e nutre aqui, expressando isso na sua oração. Por fim, no versículo 152, ele diz: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Em algumas outras versões, talvez a ideia fique um pouco melhor traduzida, porque esse há muito sei que as estabeleceste sempre está vinculado às prescrições, não no sentido de que essas prescrições foram estabelecidas há muito tempo e ele sabe disso, mas as prescrições do Senhor é que ensinaram a ele, é que disseram e mostraram a ele, e há muito tempo é que ela faz isso. Ele sabe porque ela é que mostrou a ele. Ele não aprendeu que as prescrições do Senhor, que o Senhor estabeleceu essas prescrições para sempre, de outras fontes, mas na própria lei do Senhor, nas próprias prescrições do Senhor, há muito ele aprendeu que ele as estabeleceu para sempre. A fonte que revela e que nos dá entendimento da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós aprendemos sobre a própria palavra de Deus. Não há outra fonte para aprendermos sobre a própria palavra. Essa é uma primeira regra de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É na palavra de Deus que nós podemos encontrar a segurança das promessas que nós encontramos nessa palavra. Todo o entendimento que precisamos ter da palavra de Deus será sempre estabelecido pela palavra de Deus. Esse é um ponto principal, esse é um ponto primordial para a minha fé, para a sua fé, para a fé do povo de Deus. É que a palavra de Deus não é apenas distinta por uma fidelidade e por sua solidez num determinado tempo. Ela é distinta, ela é sólida, ela é fiel, mas não apenas por um determinado tempo. Para sempre, a lei é eterna, e nós vimos isso na perícope anterior de manhã. Agora o salmista repete que ele aprendeu dos próprios testemunhos, que os testemunhos do Senhor é lei do Senhor eterna. Aquilo que o Senhor traz para nós é uma lei eterna para a nossa vida, para o nosso coração. O reformador Calvino fala sobre esse mesmo versículo, dizendo: para que a certeza dessa imutabilidade da palavra de Deus esteja radicada em nossa mente, é necessária a revelação interior do Espírito Santo. Pois enquanto Deus não selar em nosso íntimo a certeza da sua palavra, a nossa convicção sobre a infalibilidade da palavra de Deus será continuamente oscilante. Enquanto o Espírito de Deus não revelar ao nosso próprio coração o quanto que esta palavra de Deus é infalível, é imutável, ela é inabalável, ela é fiel, ela é reta e firme, enquanto o próprio Espírito de Deus não fizer isso, o meu coração e o seu coração estarão sempre oscilando na confiança
que eu e você vamos depositar nesta palavra. Por isso eu quero concluir, querido, com algumas perguntas, pensando na ordem exatamente do texto. O salmista começa falando sobre o seu clamor, e nós precisamos então pensar hoje aqui o quanto eu e você temos, com toda a inteireza do nosso ser, o quanto eu e você temos de fato clamado a Deus, por causa da confiança, por causa de tudo que temos aprendido e descoberto da sua palavra, o quanto isso tem movido o seu coração de fato a clamar ao Senhor. Veemência, firmeza, certeza, constância em buscar a Deus com toda a força que há no seu ser, pelas angústias que você tem vivido e passado, como isso tem levado você a se chegar diante de Deus. Mas em segundo lugar, o quanto eu e você temos usado disciplinas para a nossa alma, como o salmista diz, que ele acorda antes do sol nascer, para clamar ao Senhor, e passar o resto do dia confiante na sua palavra. Irmãos, algumas disciplinas precisam ser resgatadas em nossa vida, por causa daquilo que a palavra de Deus tem revelado e aquilo que ela tem feito quando abre os nossos olhos, revelando toda a sua beleza, toda a sua profundidade, tudo aquilo que eu e você somos diante dessa palavra. Precisamos resgatar disciplinas da nossa alma, ainda que o cansaço do corpo esteja presente. Acredite, Deus é fiel e Ele vivifica o nosso próprio corpo quando nós nos disciplinamos, não pela disciplina em si, mas por aquilo que nós podemos alcançar quando buscamos ao Senhor com a disciplina dos nossos horários, nos levantando um pouco mais cedo para buscar ao Senhor. Levantamos mais cedo por tantas coisas, fazemos planos de acordar mais cedo por tantas coisas, mas quantas vezes temos feito planos de acordarmos mais cedo, porque o dia não tem sido suficiente, e eu e você, o meu coração e o seu coração, precisam buscar a presença de Deus. Disciplinas para a alma, mas muito cuidado, para que a disciplina em si não seja aquilo no qual você está colocando o seu prazer. O ser humano é religioso por natureza. Somos dados muitas vezes a buscar e a desenvolver um prazer na disciplina em si. E encontrarmos alguma realização porque temos conseguido praticar determinada disciplina. Cuidado. Não é disso que a palavra de Deus fala e não é a isso que o Senhor nos chama. E é exatamente esse escorregão que a nossa alma, o nosso coração comete, que faz com que muitas vezes a gente entre em algumas crises que são só da nossa cabeça. É aquele dia porque você já veio há 3 dias conseguindo levantar mais cedo e buscar o Senhor. E aí no 4º dia você não conseguiu. O que é que vem agora? A acusação da sua alma, porque agora você se sente um pecador, porque não acordou mais cedo. Logo, acordar tarde é pecado. Você entende? Se o teu prazer e o teu foco estiver na disciplina em si, você começa a trocar a presença, a busca de Deus, o alvo que é Deus, por uma realização pessoal. É você convencer a você mesmo de que você é capaz de fazer como o salmista, acordar mais cedo. Observe, o salmista diz que faz isso por algo que já está no coração dele queimando. Ele é levantado para isso, não é ele que bota o despertador e fica lá. Não, o Senhor move a sua alma. O que eu quero que você entenda, querido, é que o teu coração precisa encontrar o deleite e o prazer na palavra de Deus.
na presença de Deus, na oração. E disciplinas surgem por causa disso. A tua disciplina pode não ser a minha. O caminho que você vai fazer pode não ser o meu, mas é preciso que façamos o caminho para termos tempo de qualidade e termos mais tempo, quantidade de tempo, com a palavra de Deus e na presença do Senhor. Não apenas orarmos ao Senhor e clamarmos a Ele, mas também disciplinas para que possamos meditar mais na palavra de Deus. Ele diz que se antecipa a vigília da noite para meditar na palavra do Senhor. Eu e você, muitas vezes, quando chega a noite, nós nos entregamos ao enfado do nosso próprio corpo e nos esquecemos que o prazer de meditar na palavra de Deus vivifica, querido, e levanta até mesmo defunto. O poder que a palavra de Deus tem, e eu e você precisamos voltar a acreditar nisso. Sim, é verdade, o nosso corpo cansa, mas sim, é verdade, há um renovo que quando o Senhor dá em nossa alma, o corpo sempre reage, até mesmo dorme melhor, com todo o cansaço que já está sobre ele. Quanto da nossa conduta espiritual revela ou tem revelado a confiança e a certeza de que Deus age em nosso favor. O quanto da tua postura, da tua conduta de vida, o quanto do teu movimento, e por favor eu quero chamar aqui de movimento espiritual, mas não dizendo que outros movimentos da sua vida não sejam, ou que, mas é quanto que do movimento do teu dia que é conduzido pela palavra de Deus, com a intenção de aprender de Deus e obedecer a Deus e caminhar com Deus em cada passo da sua vida, em cada respirar dos seus pulmões. O quanto de toda a nossa conduta diária tem revelado a certeza e a convicção de que você tem um Deus que age em seu favor, porque está na palavra dele. Ele nos promete, ele nos garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos, seus juízos, seus decretos, seus mandamentos, seus testemunhos. Todas as coisas cooperam para o bem. O quanto da nossa postura diária tem sido uma revelação, um revelar ao mundo de que você confia, de fato, no Deus que você tem. Que ainda que você creia e entenda piamente do quão pecador e miserável você é, ainda assim confia na bondade do Senhor, simplesmente pelo amor que Ele tem ao seu próprio nome, e à sua própria aliança, e à sua palavra que não muda. O quanto da nossa ação diária revela isso. Observe, se o clamor já não acontece, se o meditar já não acontece, provavelmente as outras condutas também não estão mais acontecendo. A dúvida que precisamos lançar é: onde está de fato a nossa confiança? Quem é o Deus que nós de fato cremos? Quem é o Deus que você fala? E quem é o Deus que de fato você crê no seu íntimo? E você sabe, querido, o ser humano consegue viver essas dualidades de realidade, e muitas vezes sem nem perceber. Nós falamos muito, mas o que mais revela a nossa crença são as nossas condutas, e não a nossa fala. O que mais revela a nossa crença é quando a nossa fala vem acompanhada
por uma conduta de alguém que de fato crê. O quanto eu e você, então, querido, temos vacilado ou temos oscilado em relação à confiança que eu e você devemos ter na palavra infalível, suficiente, completa e inerrante, na palavra de Deus em nossa vida. O quanto nós temos de fato oscilado nisso. O quanto nós temos crido nisso. Eu quero dizer, querido, que eu e você precisamos orar por isso. Porque, mais uma vez, enquanto o Espírito de Deus não colocar em seu próprio coração e firmar, solidificar em seu coração a estrita confiança nesta palavra infalível, eu e você continuaremos a oscilar. Por isso precisamos entender, a nossa oração precisa ser intensificada. A oração na sua vida e na minha vida precisa ser intensificada para que o Senhor mesmo cele e solidifique no meu e no seu coração a plena confiança, uma fé que não vacila na inerrância, na infalibilidade, na suficiência, no poder da palavra de Deus. Palavra que Ele promete e entrega ao seu povo, para que por ela nós possamos viver. Vamos orar mais uma vez então. Feche os seus olhos. Coloque mais uma vez, querido, seu coração diante do Senhor. Coloque mais uma vez a dinâmica da sua vida. Talvez até mesmo as suas crises diante do Senhor. E confie, querido. Confie que se orarmos e clamarmos e confiarmos na sua palavra, Ele é bom, Ele é fiel e Ele de fato pode nos vivificar, pode trazer essa segurança e certeza ao nosso coração. Tenha esse tempo, ore ao Senhor e eu quero quebrar o silêncio em alguns instantes.